Shakespeare era tido como indecoroso. Isso para a gente não faz o menor sentido, né? Mas ele era considerado um escritor popular, né? Na época dele. Sim. E o grande problema é que ele não respeitava as regras do teatro clássico. Então, havia muita gente, talvez o grande crítico a essa modalidade de teatro seja o Voltaire. Voltaire queria manter o grande teatro francês, o teatro clássico, que a gente vai achar no Corneille, no Racine, né? Que é aquela coisa, versos alexandrinos e o decoro clássico funcionando. E não vamos entender aqui decoro como ligado à moralidade, decoro como conveniente. É conveniente que algumas coisas apareçam em cena, outras não, né? Então, esse movimento do Sturm und Drang tem esse... Seria difícil falar no auge, mas talvez seja mesmo a obra mais popular do Sturm und Drang, o Werther, do Goethe, que é um livro de um jovem, veja, epistolar. Por ser epistolar, o que a gente tem ali? Uma subjetividade que pode transbordar, porque é escrito em primeira pessoa, são cartas. Então, ele pode colocar os movimentos do seu próprio espírito. Não é um livro que se dá no campo da ação. Há ação, mas ela é sempre descrita por esse narrador, que é o Werther. E aí, mas, ao mesmo tempo, eu sempre tenho um palpite. Isso é um palpite, eu teria que estudar para valer. Há uma crítica a essa subjetividade já rolando. E eu tenho essa impressão porque outro grande livro do Goethe, ele tem alguns, mas tem um que percorre toda a vida dele, que é o Fausto, né? O famoso Fausto, o homem que vende a alma por coisa ruim, né? O que é o Fausto, né? Um livro que ele faz durante toda a vida. E já nessa primeira edição tem uma cena que ele dá uma sacaneada com essa subjetividade transbordante do Sturm und Drang, que ganharia outros contornos no romantismo. Tem uma cena que o Fausto evoca o espírito da terra. E o espírito da terra aparece para ele, só que ele não consegue olhar o espírito da terra. Ele fica, a cena clássica é ele com a mão assim, né? E o que o espírito diz? Bom, você criou dentro de si um mundo e achou que era igual a nós, espíritos, mas não é. Você é igual àquilo que entende, a mim não. O mundo objetivo se impõe. Os movimentos da natureza se impõem. Não adianta transbordar essa subjetividade, porque ela tem um campo de ação mais restrito. Isso já indica... Em algum momento ele estabelece um diálogo com o Platão? Acho que eu diria que da filosofia clássica que ele puxa mais seria o Plotino, que é um Platão aristotélico ali já. Ele leu muito Plotino, leu Platão, leu Aristóteles também. O que ele retoma do Platão, depois de voltar de Roma, né? É a questão, ele brinca, fala, se o Platão dizia que só entram geômetras, na minha academia só entraria quem estudou a natureza. Ele mesmo poetiza isso, ele diz, eu no norte tinha um céu cinza, então eu mergulhava nas vias sombrias do espírito, eu ia para dentro. Depois da Itália, eu quis ver as formas e as cores. E ele teve alguma influência? Ele chegou a visitar o Oriente? Não. Não leu nada? Não, mas tomava ginkgo biloba, né? É verdade, ele ficou louco. Você vai lá em Weimar, até hoje eles vendem ginkgo biloba do Goethe, né? O Oriente dele é imaginário. Ele fez viagens imaginárias para aqui, para a América do Sul também, de alguma forma, né? Ele tinha o Humboldt, o Martius, que veio ao Brasil. Ele era muito interessado. Aquela malvaça que chama Goethe, né? Que o Martius batizou com o nome do Goethe. Ele tem essa relação com o longínquo imaginado, que na época não era crime. Ele não tinha problema nenhum na ordem do lugar de fala, né? Ele podia escrever como um oriental, e ele fez isso. Inclusive está traduzido e muito bem para o português, o Divã Ocidente Oriental. Escreveu um ciclo de poemas sobre o Oriente, né? Ô Pedro, Pois não, pode falar. Não, siga, não?
E ele era um naturalista, botânico, e gostava de estudar botânica, e ele viu, assim, ele estudou a metamorfose que acontecia nas várias fases das plantas. Como é que isso impactou o pensamento dele? Então, como eu dizia lá atrás, né, do romance do universo, ele foi para a plantinha. E narrou esse desenvolvimento das plantas. Eu brinco, eu acho que o Metamorfose das Plantas, qualquer um que pegar esse texto, e foi traduzido, saiu pela Edipó, pelo Nolasco, eu esqueci o primeiro nome dele, uma tradução boa, fácil de encontrar, mas quem for encarar o texto, à primeira vista vai ficar decepcionado, parece muito descritivo, né? E é isso mesmo, ele não quer explicar, é um esforço de descrição, mas que está tudo ali. Você tem que explicar tudo a partir de contração e expansão. Tem sempre esse elemento do dual no Goethe, né? Eu acho que é uma chave para entender várias das obras dele, né? E aí ele se dedica a essas plantas, a planta anual, a mais simples possível, e vê que às vezes elas não dão conta. Ele pega casos extraordinários para explicar os simples, né? Então, qual que é o impacto? A metamorfose das plantas é o primeiro fruto dessa vivência com a natureza e um primeiro modo de abordagem natural que se recusa a ser fruto de um sistema que lhe é anterior e se dedica a muito da observação. Só que ele não é um empirista, porque ele também acha que naquilo que a gente vê está manifesto o invisível, de alguma forma. Então, Mas é um... dá para afirmar que ele não é empirista? Ou você acha que seria... Eu acho que dá. Eu acho que dá, porque ele coloca coisas, se a gente pensar no empirismo kondiakiano, humeano, é difícil colocá-lo sob essa peixe. Ok. Eu diria mais uma vez que ele está, se há uma afinação, é com o Diderot, né? Ok. São, nessa questão da natureza, há muitas simpatias, eu diria, né? Pedro, eu deixei de fazer alguma pergunta que você considera relevante para o entendimento claro da tua dissertação do mestrado. Eu deixei de fazer alguma pergunta que você acha que é importante comentar? Não, acho que eu que falei que nem um desembestado aqui e Não, não foi acabei. não. Foi Mas não, tranquilo. acho que é isso. Pensar essa natureza, na verdade, só para concluir, pensar uma natureza que não é mais fruto de um grande sistema, de uma grande matematização ou outra coisa, mas que tem há um respeito aos seus movimentos por parte daquele que a estuda. Não é mais um esforço de classificação, mas de descrição da natureza. Isso é interessante de ver no Goethe. Longe de enxergá-lo como um panteísta. Ai, tem gente que faz esse esforço, eu acho que não dá conta. Eu diria que o Goethe é, antes de tudo, um pagão. Ele gosta, assim, a simpatia dele não é com um Deus, né? Um Deus católico, seria com os deuses da antiguidade, uma Celtas. relação. Eu acho que é grega, romana. Tem um ciclo de poemas dele que são as elegias romanas, que ele não tem problema nenhum em transformar o Campidólio no Olimpo e dizer que lá encontrou com Zeus.